Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos. Vamos lá? Vamos fechar o contrato de locação. Eu acho que a gente consegue estar até o final da aula falando de fiança com vocês e fechando nosso assunto. A gente voltaria para algum ajuste que eventualmente a gente precise fazer na próxima aula, mas a prova da gente, se eu não me engano, está marcada para o dia 9, aí dá tempo da gente fazer uma revisão boa, com calma, na segunda-feira, no dia 8. Vocês depois confirmem isso, mas até segunda ordem, eu acho que a prova tá, a próxima aula já é a prova, né? Pronto, então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram mandar para mim, vão mandando por rede social, mandando pelo Classroom, mandando por e-mail institucional, eu vou respondendo para vocês. Agora, aquela coisa que às vezes a resposta não vem rapidinha. Mas aí, segunda-feira, sendo a prova, a gente consegue fechar tudo, ok? Então, vamos lá. Silveli, hoje de terça-feira eu não consigo. Amanhã eu te respondo. Vocês do contrato é até o dia da prova. Está colocado, se eu não me engano, para hoje, mas eu estou mexendo hoje ainda, mexendo. Como eu vivo dizendo, terça-feira para mim é o dia do inferno astral. Eu dou aula de 8 da manhã até as 10 horas da noite. E aí a garganta começa a falhar aqui, como já está da secura da garganta, eu fico com água aqui o tempo todo. Eu prometo que amanhã está tudo respondido disso, tá bom? Mas deixa eu só ver aqui, que alguém me comentou alguma coisa também. Deixa eu ver aqui. Fala, Everly. Sobre o vídeo para a gente enviar, Okay. eu anexei, acabei de anexar e também coloquei o link, caso o senhor não consiga ter acesso ao arquivo. Uhum. Aí depois, se possível, o senhor envia só se recebeu, porque eu posso não ter conseguido enviar, enfim, tá aqui, tá enviado, tá entregue. Quem está falando, Everly? Entendeu? Aí o senhor só... Everly está falando? Everly. Pronto, Everly. Isso, Desculpa, Everly. eu te chamei Everly, tá? Eu não sou nordestino, mas nordestinês. Aqui, aviso aqui do Clesson que chegou a tua postagem. Não se preocupe não, é que já está avisado. Você adicionou aqui um seminário de vídeo. Aí é só eu clicar aqui, deixa eu ver se ele vai abrir. Aí confirma aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, mas eu recebi aqui que você mandou alguma coisa, só tem que ver se chegou a postagem. Tá? Deixa eu ver só ele... Pronto. Chegou, tá aqui. Tá aqui, você não vai conseguir ver por causa da iluminação. Mas chegou legal. Assim, tá bom? Tá até aqui. Olá, professor, segue o link do vídeo, caso você não consiga. Tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Eu tenho visto aqui o eu já estou começando a ver alguma coisa, tá bom? E aí eu vou mexer a data de vocês, Cláudia, do envio do contrato individual, que não é para hoje, tá? Para semana que vem, na segunda-feira, que seria o dia da prova de vocês. Aí a gente consegue bater o martelo sobre isso, tá bom? Se preocupe não, tá até hoje, mas eu vou mexer, que ontem e hoje eu não consegui fazer isso. Mas vamos lá? Vamos fechar a locação. E vamos falar de fiança hoje. Tá? Para a gente fechar a locação, eu queria tratar de alguns assuntos aqui ainda com vocês. A gente falou dos direitos e deveres, tanto no Código Civil como na Lei de Locação. E eu queria tratar com vocês de alguns outros assuntos. A gente falou de locação, de aluguel, a fixação do aluguel. Eu queria tratar com vocês sobre revisão do aluguel. Eu queria tratar sobre extinção do contrato, se eu posso denunciar ou não o contrato de locação e como isso vai ser feito. E queria tratar de algumas ações, por exemplo, a ação revisional e a ação de renovação compulsória que a gente tem na Lei 8.245. Com vocês, para a gente fechar a locação e falar de fiança. Tá? Aí a gente fecha o nosso assunto. Então, tratando ainda de locação, o que a gente vai ter? Uma das ações
que acabam sendo cabíveis dentro do contrato de locação, uma ação que você vai fazer processual, mas que acaba sendo até regulada muitas vezes na lei 8.245, é a ação revisional. Que seria essa ação revisional? Eu posso fazer a revisão independentemente de uma judicialização. Essa revisão ela pode acontecer através de um ajuste das partes. Por exemplo, eu chego para um locador, ou chego para um locatário e vou fazer um ajuste. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu posso ajustar com você, a gente pode mexer no valor, vamos aumentar, vamos reduzir, a gente pode discutir isso. Mas quando não for possível, pode ser judicializado tanto pelo locatário para redução, como pelo locador para aumentar, para que você tenha um acréscimo no valor da locação. Normalmente, essas ações revisionais estão baseadas em quê? Em reajustes com base no sistema inflacionário do país. Então, eu tenho 2, 3 anos que eu não faço revisão do valor, e o locatário está se recusando a aceitar o valor. Eu posso mover uma ação para fazer um reajuste. Ou o inverso. Às vezes o valor está em excesso, está excessivo, e eu quero revisar para baixo. Por exemplo, tem um prédio na Gruta, aqui na parte alta da cidade, que é até de uma boa construtora, mas que estourou esgoto, que foi uma desgraça no prédio, que o prédio começou a ter cheiro de esgoto diariamente, e passou há mais de ano com esse prédio tendo aí uma empresa para retirar todo o esgoto de um dia para o outro, todo dia está retirando. Por quê? Porque ele não tinha um sistema funcional de esgotamento sanitário. Então, eu posso discutir isso. Eu aluguei um apartamento em condições normais de uso, não com um cheiro horroroso aqui de esgoto toda vez que eu venho para a rua, toda vez que eu venho para a garagem. Eu posso rediscutir o valor? Posso, porque não corresponde mais àquilo que eu estou pagando. Então, a gente pode fazer ação revisional por vários motivos, por valores. Também seria, Rafael, por conta do coronavírus, em algumas hipóteses que a gente pode estar discutindo. Eu não vou entrar na discussão aqui do que faz o projeto de lei 1179. O projeto de lei 1179, ele começa com o permissivo de quem perder emprego, ou teve o contrato suspenso, ou teve redução de salário, que deixasse de pagar os aluguéis e só poderia ser despejado a partir de 1º de dezembro. Isso não vingou nem no projeto. O Senado, quando aprovou o projeto, retirou isso e só disse que não vai poder ter ação de despejo de locação até no dia 30 de outubro. Isso foi colocado no projeto de lei que foi aprovado lá no Congresso, que ainda depende de ser aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado. Então, eu posso revisar, o ideal seria isso, ao invés da gente estar discutindo, brigando, seria revisar, discutir valores. Então, eu posso chegar para alguém e vai dizer, olha, esse mês eu não vou pagar para você aluguel cheio, deixa eu pagar metade e eu fraciono esse valor pagando nos próximos meses. Eu posso fazer isso? O locador aceitando é melhor do que partir para a briga. O problema é que eu acho injusto um projeto de lei colocar isso, quando muitas vezes o locador é uma senhorinha, e eu estou apelando aqui, o papel do advogado é apelar mesmo, é uma senhorinha dos seus 70, 80 anos de idade, e para complementar a aposentadoria dela, ela tem 3, 4 apartamentos que ela aloca. E aí, para manter o padrão de vida, ela depende desses aluguéis. Imagina o legislador falar, olha, não vai poder fazer despejo, né, e vai estar dispensado o pagamento de aluguel até dezembro. Essa lei exagerou, o projeto de lei exagerou muito, e em lei eu não sei o quanto isso vai vingar. Eu não sei se a Câmara dos Deputados vai aprovar isso como está. O ideal seria o que a gente sempre tem orientado, revisar o contrato, sentar e fazer um acordo. Esse sempre é o ideal, para evitar brigas maiores, até em tempo de Covid-19. O que eu não posso se eu fiz um contrato já em tempo de Covid-19, amanhã eu alegar o Covid-19 para estar revisando. Por quê? Não é fato novo, não é fato imprevisível, não é fato extraordinário, eu já sei disso. Eu mesmo estou reclamando que eu comprei da Dell uma câmera, um webcam, para fazer uma imagem melhor aqui para vocês,
e para uma pós-graduação que eu preciso ter uma boa imagem para trabalhar, e essa definição aqui ela não é boa para pós-graduação, que eu vou dar aula, simplesmente eles ficaram de me entregar até o final de maio, acabou maio, me entregaram, me disseram que iam faturar até o final de maio para estar me entregando agora depois já disseram que vão entregar em setembro. Eu falei, meu amigo, 6 meses depois que eu comprei, mas o coronavírus, eu falei, eu comprei em maio. Se eu comprei em maio, vocês já sabiam do coronavírus, vocês já me venderam uma coisa já sabendo que iam ter dificuldade em entregar. Se não tem material, estoque de pronta entrega, problema de vocês. Tem uma outra câmera de 6 mil reais, uma outra de 20, manda ela para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você pagou uma câmera de 600, 700 reais. Problema seu, você tem que me entregar. Se não vai entregar, eu tenho a opção de desfazer o negócio, receber algo equivalente, uma outra câmera, ou então eu posso resolver o contrato. Eu não quero resolver o contrato, porque se eu quisesse resolver o contrato, se eu quisesse comprar outro canto, eu tinha comprado em outro canto. Então, eu posso estar reclamando isso? Posso, por quê? Porque coronavírus para eles não foi surpresa. Não tem discussão. Mas está demorando para tudo chegar da China. Você já sabia disso, eu antes de comprar já sabia disso. Quando eu vi a oportunidade, eu falei, vou comprar, porque o preço está caro, mas estão entregando dentro de um período razoável. Pronto. É a mesma coisa aqui, eu acho que foi Rafael que perguntou, que a gente vai ter aqui. O que for de contrato de locação depois da pandemia, não tem o que se discutir. Não há de se revisar nada no contrato, mas antes a gente pode sim ter essa discussão. Mas voltando, quando a gente vai falar de locação, a gente pode fazer uma ação revisional? Pode. Isso é regulada, essa ação revisional, para todas as locações na Lei 8.245. Mas essa lei também fala de uma outra ação, que é a ação de renovação compulsória, ou ação renovatória. O que é essa ação renovatória? Se eu estiver falando de uma locação não residencial, que seria para fim de comércio, de indústria, para uma pessoa jurídica que loca um imóvel para um uso para fins empresariais, ela pode mover uma ação de revisão, de renovação compulsória. Por quê? Muitas vezes o locador ele está utilizando aquele não renovar contrato como uma forma de pressionar o locatário, pressionar a sucumbir a valores melhores para ele. E aí esse locatário, ele faz o quê? Ele move uma ação de renovação desde que ele preencha alguns pressupostos. Vocês vão ver na Lei 8.245, acho que é artigo 52, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Eu acho que é artigo 51, 52. Só confirmar aqui, artigo 51. Então, de acordo com o artigo 51 que a gente vai ter da Lei 8.245, eu vou poder fazer a renovação do contrato via judicial, caso o locador não queira renovar, em que situações? Se eu tiver contrato escrito, então o primeiro pressuposto é ter contrato escrito, que esse contrato, ou ele, ou a soma ininterrupta de vários contratos, eu tenho um período de no mínimo 5 anos, então eu tenho que ter um contrato escrito de locação, no mínimo 5 anos de contrato de locação, que pode ser 1 ano, mais 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 1 ano, ou pode ser já direto um contrato de 5 anos. Tem que ocorrer uma soma ininterrupta de pelo menos 5 anos de contrato escrito, e que eu exerça a mesma atividade há 3 anos. Aí vocês vão dizer, não entendi. Como é que eu tenho um contrato escrito há 5 anos e exerço a atividade há 3? Algo não está batendo aí nessa história. Vamos explicar. É muito comum na atividade empresarial você mudar o ramo. Hoje eu tenho uma lanchonete, a lanchonete não deu certo, eu mudo para uma outra atividade, uma distribuidora. Não deu certo, eu mudo para uma outra atividade. É possível isso? É. Para você considerar que essa ação seria julgada procedente, o empresário tem que estar no mesmo ramo há no mínimo 3 anos. Não precisa ser os 5 anos do contrato. Uma outra hipótese que teria é, eu começo a alugar um imóvel e ainda vou ver as autorizações, fechar contratos e tudo, e às vezes eu demoro para exercer a atividade. Então, eu tenho que ter, da data da ação, 5 anos pelo menos de soma de contratos ou de um único contrato escrito de locação,
O contrato tem que ser de prazo determinado, porque se não fosse de prazo determinado, não se falaria em renovação, porque aí ele não extinguiu, então você não vai falar de renovação daquilo que não acabou. E você tem que ter a mesma atividade há pelo menos 3 anos. Se você tiver isso e mover a ação dentro do prazo certo, que eu ainda vou falar, a gente passa a ter deferida essa renovação. Ah, mas o locador não quer e ainda assim vai ser renovado? Isso não seria inconstitucional? Não feriria o direito de propriedade? Não. Por quê? Porque enquanto o locador tem uma propriedade, que é a propriedade estática do imóvel, o locatário tem uma propriedade que é a propriedade do potencial de lucratividade, potencial de clientela, que a gente chama de aviamento no direito empresarial, que define o valor do ponto. O ponto é o bem aqui que eu sou dono enquanto empresário. E o locador está me negando que eu continue com ponto naquele local. Por exemplo, se eu mudo uma loja de lugar, será que eu perco clientela? Será que eu perco lucratividade? Então, esse ponto pertence ao empresário, não pertence ao locador. Por isso que às vezes a gente vai ver um anúncio de um imóvel, tem lá, vendo imóvel sem ponto, vendo ponto sem imóvel, vendo imóvel com ponto. Por quê? Porque isso depende se o proprietário do imóvel, se ele é dono da atividade empresarial, do ponto que ela é exercido, ou se ele é dono só do imóvel. Se ele é dono só do ponto e não é do imóvel. Então, muitas vezes você negocia só o ponto, faz um contrato de 3 partes. Outras vezes você negocia só o imóvel, faz uma alienação, uma compra e venda. Outras vezes você faz um negócio completo, que entra o imóvel e no pacote vai junto o exercício da atividade. Então, se eu sou dono do imóvel, locador, e não quero renovar com o locatário, que é o empresário, ele pode mover uma ação desde que ele tenha um contrato com prazo determinado, pelo menos 5 anos de soma de contrato escrito, e exerça a mesma atividade há 3. Isso é muito utilizado e é próprio do meio comercial, do meio empresarial, mas é muito utilizado, por exemplo, para shopping center. O empreendedor do shopping não quer renovar com o lojista, e o lojista vai lá e entra com a ação de renovação compulsória. Por quê? Porque ele tem condições para isso. O problema é, quando eu vou falar da ação de renovação compulsória, a gente tem 2 problemas. Primeiro, um prazo. Eu tenho que entrar com essa ação dentro de um prazo. E sempre que a gente pensa em prazo, a gente pensa em que, eu vou ter 6 meses, eu vou ter 1 ano para mover essa ação. O problema é que o prazo que a gente tem para mover a ação de renovação compulsória não conta do fim do contrato adiante, conta retroativamente. Para mover a ação de renovação compulsória, o contrato não pode estar acabado, ele ainda tem que estar em curso. Então, entre 1 ano antes do fim do contrato até 6 meses antes do fim do contrato, você tem que mover a ação de renovação na justiça, pedindo que o juiz faça a citação do locador, para o locador se defender nesse prazo, o juiz instruir o processo e decidir nesse ínterim, nesse prazo, se vai ser renovado ou não o contrato. Então a gente diz, olha, eu vou mover a ação, procurei o advogado, porque o cara não quer renovar o contrato vai terminar daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 5 meses. Você procura o advogado, vai perguntar, advogado, eu posso mover a ação? Você fala todos os requisitos. Quando ele pergunta, quando é que o contrato vai terminar? Ele fala, olha, ainda tem tempo, ainda tem 5 meses. A ação tem que ser movida até 6 meses antes do fim do contrato. Se tem menos de 6 meses para terminar o contrato, você já não pode mais mover a ação. Eu tive N oportunidades de clientes que me procuraram para mover a ação de renovação compulsória e quando me procura o tempo já está abaixo. Já está abaixo do mínimo. Então você tem que mover a ação quando ainda falta 1 ano para acabar o contrato. Ou até 6 meses. Quando for 5 meses, 29 dias, esquece que você não pode mais mover essa ação. Mas e se o locador não me informou que não pretendia renovar? Ele não está de má fé? Esse prazo não vai se dilatar? Não. Se ele não te informou que não vai renovar e não botou no papel, mova a ação. Mova a ação. O ideal é, eu, por exemplo, quando eu elaboro o contrato para lojista, quando eu elaboro para locatário, o que eu faço sempre? Eu boto uma cláusula dizendo, se não for renovado o contrato de prazo determinado, tem que ser comunicado 8 meses, 10 meses antes, 1 ano antes, que não vai ser renovado. Por quê? Porque dá tempo para o locatário
mover a ação de renovação compulsória se for do interesse dele. Ele tem que lembrar que ele tem que mover de 1 ano a 6 meses antes. Então, se o locador disser para ele, faltando 3 meses, não vou renovar não. Ele passa o tempo todo dizendo, amanhã a gente fala, amanhã a gente fala, amanhã a gente fala. Quando dá 6 meses para menos, aí ele diz, quero não renovar. Aí você vai procurar os seus direitos, você não tem, pelo menos não de renovação compulsória. Você teria outros direitos, o direito de uma indenização. Aí é uma ação indenizatória, aí já sai da minha disciplina e vai para a do Flávio. Por quê? Porque é um ilícito que você vai ter civil e que vai te gerar um dano e você vai mover uma ação indenizatória. Aqui é para renovar o contrato compulsoriamente. E aí a gente vai tentar fazer isso. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui que João perguntou. Professor, no contrato pode ficar proibida essa modificação de ramo? Por exemplo, um salão para uma lanchonete? João, pode. Mas tem que ter cuidado. Por quê? Se você locou um imóvel para fim comercial, é livre qualquer fim comercial. O que não pode seriam fins comerciais ilícitos. Por exemplo, eu loquei para utilizar o imóvel para fim comercial, aí posso ter uma lanchonete, depois eu boto um salão de beleza e depois eu boto um prostíbulo. Vou montar um lupanar, uma casa da luz vermelha, para funcionar no imóvel que você me alugou. Isso eu não posso porque é um ato ilícito. Se é lenocínio, é crime, eu não posso. Mas prostituição é lícita. Prostituição é lícita. Se você quiser se prostituir, fique à vontade. Explorar a prostituição alheia é crime, é lenocínio, não pode. Então, eu posso cometer um crime naquele imóvel? Não, não posso. Mas pode ser que o locador controle? Pode. Por exemplo, sair de um salão de beleza para uma lanchonete, você vai ter que ter instalação de gás, vai ter que ter instalação para passar o calor, jogar o calor para fora. E isso começa a afetar o ambiente, vai estragando parede e tudo mais. Posso fazer essa limitação? Posso. É muito típico essa situação de limitação, João, quando a gente está falando de shopping. O shopping center, você não tem a mínima possibilidade de escolher o que você quer. O shopping é quem determina o que vai se abrir em cada uma das lojas. Então você diz, olha, eu quero abrir uma loja de roupa masculina. Ele vai olhar lá, ainda tem espaço para a loja de roupa masculina? Tem aqui. Mas tem um monte de espaço nesse canto aqui. Eu queria abrir aqui. Não. Aqui é loja de eletrônico, aqui é loja de lanchonete. Eu vou escolher onde cada loja vai abrir. E não é porque eu fechei um contrato com um shopping para alugar um espaço que eu posso mudar. Isso é uma coisa que a gente chama em contrato de shopping center de tenant mix. O tenant mix é a distribuição das lojas no shopping center, porque isso é proposital. Vejam, loja âncora sempre fica nos cantos ou no meio do shopping, que força você entrar por uma loja âncora e atravessar o shopping e olhar o shopping todinho. É diferente, por exemplo, se você abrisse a loja que você quisesse, no canto que você quisesse. O shopping não permite isso. Então, pode ser que o locador faça esse controle? Pode. Mas se ele fizer um controle em macro, só dizendo comércio, eu não posso usar para residência. Se ele disser residência, não pode usar para comércio. Mas se ele fez uma alocação e ele diz, olha, para que é? Escritório de advocacia, ok. Por quê? Porque se for uma atividade de segurança, você vai querer colocar cofre, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pode ter peso, pode quebrar um piso. Aí eu posso fazer controles. Por exemplo, academia. Eu tenho um processo de uma academia em que a locadora estava exigindo do meu cliente uma indenização por ter o piso quebrado e tudo. E a gente tinha provas que o locatário deixou claro que aquelas máquinas, o peso delas, o piso tinha que ser um piso especial. E eles comunicaram. Eles disseram, olha, esse piso não vai aguentar. Porque eles disseram, tem que ser um piso que tem que ter uma borracha assim, assim, assado, com tal espessura. Ela botou uma fininha para economizar. Aí eles disseram, o piso de baixo vai acabar trincando e depois a gente não vai assumir responsabilidade. Tanto que ela depois processou e a gente disse, está aqui, ó, foi comunicado para você. Você não pode estar discutindo isso. Por isso, quando a gente chega em academia, sempre tem aquele piso feito de pneu reutilizado, que aí ele aguenta a pancada, porque aquelas máquinas são muito pesadas e você usa muito peso, tá bom? Então, dentro disso, o que a gente vai ver? A gente pode fazer ação renovatória? Pode, mas tem um prazo.
Além disso, é importante também destacar que não é só fazer a ação e preencher os pressupostos. Tem situações de defesa que o réu, o locador, pode alegar. Por exemplo, e se ele precisar do imóvel para uso próprio? Seria até contraditório você falar que ele vai ser obrigado a renovar, que ele não pode usar o imóvel para nada, nem para o negócio dele. E simplesmente a coisa é dele, ele não pode dizer, olha, o contrato está terminando, eu não vou renovar. Se ele vai utilizar para ele mesmo, para uso próprio, mesmo que você tenha preenchido todos os pressupostos, o juiz vai indeferir a renovação. Então, se for para uso próprio, se for fato do príncipe, se for por proposta melhor de outro inquilino que faça uma melhor proposta em que o autor da ação, locatário, não igualou essa proposta, são situações que eu posso me defender. Então, se for para uso meu ou de parente meu, parente, filho, pai, mãe, aí eu posso estar pedindo a devolução do imóvel. Aí o juiz não vai renovar. Se for fato do príncipe, o que é fato do príncipe? Por exemplo, eu peço a devolução do imóvel, não vou renovar o contrato com você, por quê? Porque o prefeito e governador de Alagoas, o prefeito de Marcel, governador, determinaram o fechamento do comércio. O contrato está terminando agora, e eu acho injusto eu renovar o contrato com você. Então, vou dizer, vou não renovar. Não vou ficar recebendo uma coisa de você quando você não vai utilizar e a gente não sabe quando vai utilizar de novo. Posso fazer isso? Sou uma pessoa extremamente altruísta para fazer isso. Mas bora lá. Posso fazer? Posso. Determinações do Estado, que é o que a gente chama de fato do príncipe, podem interferir nas relações contratuais. E eu posso deixar de renovar o contrato por isso. Vamos lá, um exemplo de fato do príncipe que seria mais fácil, mais palatável, mais fácil de aceitar. Eu deixo de renovar o contrato porque já recebi uma ordem da administração pública que ela vai desapropriar o imóvel e vai derrubar o imóvel para construir um prédio público, uma via pública, ou seja lá o que for. Então, digo, não vou renovar. Por quê? Tem uma determinação da administração pública, eu não posso fazer isso. Então, fato do príncipe, uso próprio ou melhor proposta de terceiros. Nessas hipóteses, o juiz não vai renovar, mas, à exceção do fato do príncipe, o juiz pode determinar que a ação deixe de ser uma ação de renovação e vire uma ação indenizatória. Por que ação indenizatória? Porque, no caso, o locatário vai ter que ir para outro lugar e vai ter prejuízos. Ele vai perder clientela, ele vai ter gastos com mudança. E, às vezes, mudança de maquinário é muito caro. Não só pelo peso, mas também o tipo da máquina. Às vezes é uma máquina muito delicada. E aí isso carece de um transporte mais cuidadoso. Por exemplo, até hoje me choca, quando eu mudei para Maceió em 86, eu tinha 11 para 12 anos de idade, quando eu mudei em 86 para cá, eu fiquei chocado como é que eles trataram os livros da minha família. Aí eles pegavam cobertores, jogavam, faziam uma pilha de livro no cobertor, e não era pilha organizada bonitinha. Fechava lá o cobertor e levava aqueles sacos e jogava de qualquer jeito. Imagine que se você faz isso com um livro, que é cultura, que é coisa que a gente tem que ter muito cuidado, imagine que esses caras não vão fazer com os seus outros bens, com um móvel. Por isso que às vezes chega faltando uma perna quebrada de uma mesa ou uma cadeira, ou um móvel riscado. Então, aí a transportadora passa a ter um monte de responsabilidade por isso. Então, vamos lá. Eu vou ter um transporte, vou ter que pagar por isso. Às vezes você tem certos equipamentos que são tão caros que eu preciso de um pessoal especializado para desmontar, para transportar e para remontar. O juiz, na Lei 8.245, ele deixa de deferir a renovação, mas ele tem que deferir uma indenização para que o locatário tenha reduzido os seus prejuízos em função de trocar de imóvel e da lucratividade que, eventualmente, ele teve prejuízo. Então, por mais que ele tenha preenchido os pressupostos, às vezes o juiz nega. Por quê? Porque pode ser imóvel para o próprio locador, pode ser um fato do príncipe, é uma melhor oferta que eu não cobri, que eu não igualei. Na primeira hipótese, para uso próprio, e na última hipótese, no caso, para melhor oferta de terceiro, o que acontece? O juiz pode fixar uma indenização, que inclusive o terceiro pode ter que pagar essa indenização se o contrato acabar não sendo concluído.
Se não for, se for concluído, aí fica a cargo do locador. Mas se não for concluído, o próprio terceiro pode ser incluído aí numa responsabilidade por essa indenização, pelos prejuízos que teve o locatário que não teve o contrato renovado. Então, olhem lá, a gente vai falar de locação, tem os direitos e deveres, tem a definição dos aluguéis, tem a questão da revisão, tem a questão da renovação ou não do contrato. Para a gente começar a fechar aqui, eu queria tratar de alguns pontos aqui com vocês dentro dessa questão de locação. Um deles é, para extinguir contrato, normalmente, o que a gente faz? Extinção de contrato é o cumprimento do contrato. Então, tinha um contrato de 2 anos, terminaram os 2 anos, ninguém quis renovar, pronto, está cumprido o contrato. Paguei os aluguéis, devolvi o bem todo em ordem, que é o meu dever, devolver no estado em que eu recebi, está resolvido o problema. Mas ele também pode extinguir por outros motivos que a gente já viu aqui. E um dos motivos que a gente tem seria o quê? A resilição. A resilição, quando é unilateral, o que a gente tem que fazer? Denunciar o contrato. E uma das coisas que a gente muito discutiu em locação, porque vez por outra pode, vez por outra não pode, é a questão da denúncia vazia. O que é denúncia cheia? Denúncia cheia é quando você motiva. Você diz, olha, eu não quero mais continuar com esse contrato. Mas por quê? Por isso, 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 isso. Você motiva. O que acontece é que a denúncia aqui, ela pode ser uma denúncia vazia, desde que você cumpra prazos para isso. Então, antes de eu mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui que alguém colocou alguma pergunta, algum comentário. Deixa eu ver aqui. Cláudia está perguntando, se o locador vendeu o estabelecimento e por esse motivo não quer mais renovar o contrato, se o locador... Boa tua pergunta, Cláudia, porque eu já ia até passando batido disso. Se o locador vendeu o estabelecimento, o imóvel, e não quer renovar o contrato, primeiro, quando eu sou locador e eu quero vender, eu tenho que dar preferência para o locatário adquirir. Ele tem direito de preferência na aquisição. Em especial, esse direito de preferência se exerce contra terceiros se esse contrato estiver registrado. Não me lembro quem me perguntou ontem, não sei se foi você, sobre isso que eu já tinha citado o exemplo. Eu tenho direito de preferência na aquisição da coisa que foi locada para mim, quando eu igualar o preço que o outro está oferecendo. Eu digo, ele quer comprar por 1 milhão eu pago. Ele quer 1.100.000, eu pago 1.100.000. Eu não tenho que pagar mais, eu tenho que pagar igual, porque eu tenho preferência. Então, eu tenho esse direito de preferência contra o locador? Tenho. Ele é obrigado a vender para mim e me dar preferência? Se eu igualar o preço. Se eu não igualar o preço, ele tem direito de vender para quem ele quiser. Para terceiro, ou dizer, vou vender para você. Nesses programas que eu assisto, às vezes, tem um programa que é Irmãos à Obra. E estava assistindo um dia desse que um casal estava querendo comprar uma casa e estava discutindo o preço e parou na discussão porque eles tinham chegado no limite do que eles podiam pagar e o vendedor não queria vender para eles. O que eles fizeram? Uma cartinha dizendo, olha, quem está querendo comprar uma família, nós temos filhos, queremos crescer nessa casa. Aí o que acontece? O vendedor ficou tocado, vendeu pelo preço que eles queriam para eles. Pronto. Deixou de ganhar mais dinheiro com outra pessoa que estava ofertando mais. Por quê? Porque eles queriam uma família ficando lá na casa. Eu acho que o brasileiro não tem esse romantismo, não. Eita, é para ficar uma família? Sinto muito, você não tem dinheiro, vou botar esse cara que vai montar um lupanar aqui, uma casa de luz vermelha aqui, eu não estou nem aí o que vão fazer com a casa que era de papai e de mamãe. Tem gente que vai ligar para isso, tem um certo valor relacionado àquele imóvel, e outras pessoas não vão estar nem aí. Tá? Então, nesse caso do que eu estava falando, eu vou dar uma preferência, sim, para o locatário, ele tem preferência na aquisição. Caso ele não venha adquirir, Cláudia, o que acontece? O novo locador pode renovar o contrato, continuar com o contrato ou não. Se ele resolver não continuar com o contrato, ele vai fazer uma denúncia do contrato. E ao denunciar, uma denúncia vazia, não precisa estar motivado, ele pode fazer dizendo, em 90 dias a gente vai encerrar o contrato. Então ele dá um prazo para isso. Ele diz, olha, daqui X tempo eu vou querer o imóvel de volta. Você tem um prazo de 90 dias para você arrumar
aí um outro local para você. Mas quando eu estou falando do locador, aí é outra coisa. O locador, ele pode fazer uma denúncia? A regra é que não. A gente só vai poder denunciar o contrato se for de prazo indeterminado. Se for de prazo determinado, tem que cumprir o contrato. A lei permite que o locatário denuncie de forma vazia, desde que comunique 30 dias antes. É isso que eu quero discutir aqui com vocês. Deixa eu só pegar o artigo antes da gente começar a falar sobre isso. Aí deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui, aí eu boto aqui para vocês. Só um segundinho. Aqui, regra geral da locação. Deixa eu só abrir aqui a tela para vocês, que eu já estava esquecendo. Então, regra geral aqui da locação. A gente vai pegar aqui artigo 46 da Lei 8.245, que fala de locação residencial. Eles vão ter outras disposições em outros momentos. Então, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu achar aqui, cadê? É mais fácil que eu estava... Aqui, pronto. A gente vai ter aqui, locação residencial. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação aviso. Que é o quê? Cumprimento do contrato, que a gente falou aqui. Tudo bem. Mas o parágrafo segundo ele diz o quê? Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido prazo de 30 dias para a desocupação. Nesta hipótese que a gente está falando aqui dos 30 meses. Se vocês forem voltar mais para trás, como regra geral, aqui não é a denúncia que eu quero com vocês, que essa daqui é no caso da aquisição por preferência. Vamos lá. Aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês. Pronto, artigo 6º, é onde eu queria chegar. O que diz aqui o artigo 4º? Regra geral de locação. Parágrafo único. O locatário ficará dispensado de multa. Deixa eu ver aqui. Não, artigo 4º caput. Durante o prazo estipulado para a devolução, para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Então, se eu tenho um prazo determinado, eu não vou poder reaver, com exceção das hipóteses do artigo 54A, que a gente fala aqui de locação não residencial. Mas na locação geral, eu não posso reaver, a não ser que a gente passe desses 30 meses que tenha, e aí eu posso fazer a denúncia em 30 dias para reaver. Mas, como regra geral, o locatário ele vai poder fazer isso. Então, vamos lá. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. E vocês vão ver essa regra aqui na questão da preferência. Deixa eu só pegar aqui. Do direito de preferência. No caso de venda, promessa que a gente estava falando, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos, ou dação em pagamento, o locatário terá preferência para adquirir o imóvel locado em igual condição com o terceiro, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoco. O que significa isso? Tem um documento escrito que prove que eu fiz a comunicação. Nem que seja um WhatsApp, mas eu tenho que provar por uma via de fácil e lícita comprovação mediante o juiz, tenho que comprovar que eu dei essa preferência e a pessoa não exerceu. Mas aí, quando a gente vai ver essa questão aqui, a gente seguindo mais adiante, o que a gente vai ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só achar aqui.
Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui para vocês aqui. 90 dias. Aqui, artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, ou seja, eu tenho um contrato de locação, e o imóvel foi vendido, alienado durante a locação, e o locatário não exerceu a preferência, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por prazo determinado, e aí o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Aí o que eu tinha dito para vocês? Os contratos eles são válidos entre locador e locatário e já tem efeito entre eles. Mas perante terceiros, que seria aqui o adquirente, ele não pode adivinhar que o imóvel está alocado. Se ele compra o imóvel e descobre depois, ou mesmo já sabendo, compra o imóvel e não se exerce direito de preferência, ele pode denunciar o contrato dizendo, olha, em 90 dias eu quero a desocupação do imóvel. Exceto se eu colocar no contrato que, mesmo havendo venda, não pode ser extinto essa relação de locação, e eu registrar esse contrato com essa cláusula no registro de imóveis. Por que preciso registrar? Porque o terceiro, que é o adquirente, ele só vai ter ciência desse contrato das cláusulas se tiver constando no registro, que aí está público. E ele não pode alegar desconhecimento do documento que está registrado, que está lá colocado de forma pública. Então, esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham aqui. Quando a gente vai falar de locação, é importante que a gente tenha esses detalhes. Direito de preferência, extinção, renovação do contrato, revisão, que a gente vai falar, fixação de valores de aluguéis, se o contrato é residencial, se ele é não residencial, se é locação de imóvel, se é locação de imóvel. A gente tem que pensar nisso tudo para poder entender como funciona o contrato de locação, ok? Aí, para fechar, eu já vou fazer uma emenda na fiança aqui, mas vamos lá. A multa por devolver o imóvel antes do tempo acordado seria uma multa compensatória? Pode ser, João. E normalmente isso é ajustado. Você pode botar, como eu costumo colocar, 3 meses de aluguel, mas pode botar mais. Tá? O que a gente tem que ter cuidado é, se a pessoa está devolvendo o contrato no final, o imóvel no final, antes de terminar o contrato, e está faltando 1 mês ou 2, será que eu deveria cobrar a multa cheia dos 3 meses? O meu entendimento é que tem que haver uma proporcionalidade. Então, se eu passei 2/3 do contrato, estou devolvendo faltando só 1/3, eu teria que pagar, na verdade, 1/3 da multa, não a integralidade, porque eu acho que haveria uma desproporcionalidade nessa cobrança da multa. Não sei se me fiz claro, João, nisso, mas eu devolvendo vai ter uma multa que, no caso, serviria como, sim, uma compensação, mas que, nesse caso aqui, eu acho que tem que ser proporcional ao tempo que está faltando do contrato. Então, praticamente o contrato já passou todinho. Você ainda vai cobrar uma multa de 3, 4 meses? Quando faltam 15 dias, quando falta 1 mês? Tá? E também tem que ver um motivo. Se é uma situação de denúncia vazia ou não, a gente tem que ver tudo isso, tá bom? Então, tudo tem que ser ajustado para não ter problema. Eu, normalmente, quando eu vou fazer os contratos, eu tenho preocupação de acertar isso com o locador e locatário, que cada um quer, para não ter confusão. Porque sempre acaba tendo briga, e a gente sempre tem que ter o contrato aí servindo como um parâmetro bom para a gente. Mas vamos lá? Para a gente fechar aqui o assunto de locação e emendar, porque é um assunto que eu falei ontem, mas não expliquei. Emendar confiança, eu disse para vocês que na locação eu posso ter várias garantias. Eu posso utilizar pelo menos 4 formas de garantia na locação. Eu posso ter caução, eu posso ter fiança, eu posso ter seguro-fiança, ou eu posso trabalhar com títulos que garantam o pagamento desses aluguéis. O que acontece é, antes de eu explicar cada uma dessas garantias, a Lei 8.245 exige que eu não possa ter múltiplas garantias. O contrato é abusivo se eu tiver 2, 3 ou 4 dessas garantias. Eu só posso escolher uma. Ou eu uso caução, ou eu uso fiança, ou uso seguro-fiança, ou uso
a fixação de títulos para isso. Então, vocês veem isso no artigo, deixa eu pegar aqui. Seguro. Aqui, artigo 37. Deixa eu até abrir ele aqui para vocês acompanharem, porque eu já tinha falado dele ontem, mas para a gente pegar o gancho para falar aqui de fiança. Eu vou pular a fiança, vou deixá-la por último. Mas vamos lá. Nos contratos de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Que garantia? Gente, quem me garante que você vai me pagar o aluguel? Quem me garante isso? Eu preciso ter alguma forma de garantia, porque eu te alugo e você começa a atrasar ou não me paga e eu vou entrar com ação de despejo e às vezes vou levar meses. Às vezes, quando eu vou fazer a reintegração da posse do imóvel, o imóvel está destruído. Eu já vi casos em que a pessoa deixava dentro de um quarto, dentro da casa, um quarto de habitação humana, animal trancado lá como um criadouro de animal. E o cheiro ficava uma coisa horrível. E a pessoa não consegue limpar muitas vezes aquilo. Então, tem que ter muito cuidado dentro disso, porque eu tenho que devolver o imóvel no estado que eu recebi. E a pessoa precisa ter garantias de que eu vá pagar os aluguéis e que eu vá cumprir todas as minhas obrigações. Que garantia é essa? Aí vamos lá, eu vou pular a fiança aqui para vocês, que eu vou deixá-la para o final, já que eu vou falar do contrato de fiança depois. Primeiro, caução. O que seria caução? Seriam valores que você vai adiantar para o locador a título de garantia da locação. Então, você pode pedir 1 mês, 2, 3 meses de aluguel como uma forma de você garantir, caucionar o pagamento desses aluguéis. Se a pessoa atrasar, você já está garantido. Você fala, olha, você está atrasando. Não, eu já andei pagando para você adiantar o desconto da caução. Não, senhor. A caução é a garantia. Eu só vou começar a descontar da caução no fim do contrato. Por exemplo, eu te pedi 1 mês adiantado e quando falta 1 mês para terminar o contrato, você fala, olha, eu vou sair daqui 1 mês, não vou renovar o contrato com você, o contrato termina, a gente não vai renovar, e aí o que eu quero? Esse último mês, bota ele como uma caução, eu não vou te pagar, a caução já te adiantei, já está pago esse mês que a gente vai ficar. Posso fazer isso? Posso. Então, posso utilizar no final do contrato, apenas no final do contrato, os valores da caução como pagamento de aluguel. Mas a caução é uma garantia, eu não posso chegar no meio do contrato e falar, olha, deu não para te pagar o aluguel desse mês, desconte da caução. Como? A caução já serve para garantir até o final do contrato, aí eu vou descontando? Não existe isso. Eu já posso reclamar agora que você está atrasando o pagamento de aluguel. E se você atrasa mais de 1 mês pagamento de aluguel, já justifica ação de despejo. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado aqui, que a caução é uma forma de garantia, não é pagar aluguel. É um valor que você deixa caucionado, ou outros bens, não determinadamente, não apenas dinheiro, mas especificamente a gente usa mais dinheiro, que você deixa com o locador para garantir o pagamento desses aluguéis. Além da caução, eu posso utilizar a fiança, que é uma garantia contratual. Não vai ser uma garantia que você vai ter de bens que você deixe com o locador. A fiança é uma pessoa que assume essa responsabilidade, que eu vou explicar já para vocês. Mas a gente tem uma outra coisa que não é muito comum a gente estar utilizando na mesma forma que caução e fiança. Essas duas são as hipóteses mais utilizadas. Tem uma hipótese que a gente vai ter, que é o seguro-fiança. O que seria o seguro-fiança? Eu fecho um contrato com a seguradora, em que, com essa seguradora, eu vou ajustar que, havendo um não pagamento dos aluguéis, essa seguradora vai pagar ao locador os aluguéis, e ela que depois, em regresso, me procure. Quem tem dever de pagar o prêmio do seguro? Aí, para explicar para vocês. Quando a gente fala de seguro, quem paga prêmio, a gente fica pensando que prêmio é o que a seguradora paga para o segurado. Não. A seguradora indeniza o segurado nos prejuízos que eventualmente sofreu, mas no caso aqui, ou o beneficiário, se for o caso, o segurado, ele paga para ter o seguro, ele paga o que a gente chama de prêmio. Quem paga o prêmio do seguro-fiança é o locatário. Então, ele vai pagar, além dos aluguéis,
um prêmio de seguro-fiança. Normalmente, quem utiliza seguro-fiança são pessoas que não conheçam outras pessoas, fiadores, ou que não dispõem de recursos naquele local. Então, por exemplo, me mudei de Maceió para Jundiaí, interior de São Paulo. E quem é que eu conheço em Jundiaí? Ninguém. Ninguém vai poder ser meu fiador. Eu tenho recurso, acabei de me mudar, trouxe menino, gastei o que eu podia, o que eu não podia para trabalhar aqui, e não tem dinheiro para calcionar. Mas o que eu posso fazer? Chegar para um banco e falar, banco, olha, eu tenho meu nome limpo, você fecha comigo um seguro-fiança, garante para a pessoa que vai me alugar o imóvel, e aí eu fico pagando o prêmio para você e pagando para ele o aluguel. E aí fica todo mundo garantido. Eventualmente, se eu atrasar ou não pagar, você, banco, vai garantir esse pagamento. Então, a forma do locador ter segurança, fechar o contrato de locação e saber, se essa pessoa não pagar, com certeza o banco vai pagar. O problema de seguro-fiança é muito caro, não é uma coisa barata. Banco não se mete em negócio para ter prejuízo. É muito difícil o banco ter prejuízo. Até quando ele tem prejuízo, ele já está cobrando de quem está pagando 2 vezes. A gente paga pelo mal pagador. Esse é o problema quando a gente negocia com o banco. Então, o banco dificilmente vai ter prejuízos. E aí, normalmente, ele cobra um excesso, é muito caro o seguro-fiança. E aí, não é todo mundo que faz. Está ficando moda, justamente por ser caro o seguro-fiança, e às vezes eu não consegui fiador e nem dar calção, a gente utilizar a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. O que são isso? Títulos. Eu posso comprar um título junto a um banco, uma instituição financeira, e adquirindo esse título junto a uma instituição financeira, ela diz, olha, Zé Barros comprou um título de capitalização aqui no Banco do Brasil e deixou à tua disposição. Ele disse, olha, se ele não pagar o aluguel, você pode sacar esse título que está aqui. Mas se ele quitar o contrato de locação sem pagar, sem atrasar nada, sem deixar de pagar os aluguéis, quem vai sacar esse título é ele. Então, posso fazer uma cessão fiduciária, dar um título, uma cota de um fundo de investimento, como uma forma de garantia da locação. A gente pode fazer um monte de coisa. É livre. Agora, a situação que a gente mais utiliza, aí vamos entrar aí na fiança. A situação que a gente mais utiliza aqui na prática é a fiança. Quando a gente vai falar de fiança, seria o quê? Um contrato. Muita gente confunde fiança com outras garantias. Vejam, eu falei aqui de garantia calção, falei de garantia seguro-fiança, falei de cessão fiduciária de títulos de fundos de investimento, e a gente tem outras garantias, por exemplo, aval. Eu não falei de aval aqui para vocês, porque aval é garantia de título de crédito. Quando a gente vai falar de fiança em contrato, as garantias pessoais vão ser fianças. Nos títulos de crédito, as garantias pessoais, elas são um aval. Mas eu tenho outras garantias também. Por exemplo, eu posso dar um bem imóvel como garantia, uma hipoteca. Eu posso dar um bem móvel como garantia. Eu posso fazer um penhor. Mas garantias de natureza contratual, garantias pessoais, essa relação a gente vai chamar de fiança. Então, fiança é um contrato que é firmado de maneira acessória. Eu falo junto da locação, porque normalmente é na locação que a gente faz fiança, mas nada impede de fazer fiança em qualquer outro contrato. Fiança é um contrato acessório de qualquer outra relação contratual onerosa. Então, eu tenho uma compra e venda, eu posso ter um fiador? Sim. Eu tenho um mútuo, eu posso ter um fiador? Sim. Depois de locação, talvez um dos contratos que mais se tenha fiança seja o contrato de mútuo. Então, a fiança é um contrato que é acessório, ou seja, ele depende do principal para existir esse contrato. E o fiador, ele diz o quê? Olha, eu não vou pagar a dívida, eu estou dando segurança. O que eu estou dizendo? Se o devedor pagar, eu não tenho obrigação nenhuma. Mas se o devedor não pagar, pode me cobrar que eu vou pagar. Então, é isso que a gente vai começar a ver aqui, e a gente tem alguns detalhes para discutir, inclusive ainda sobre locação. Então, vamos lá para o material para a gente ver como isso funciona. Então, vamos lá. E pulando a parte de locação do que está no material, porque a gente já falou isso aqui tudinho, tá? A gente vai entrar na fiança. Então, a fiança é um contrato que vai ser firmado, um contrato acessório, ele não existe de per si, ele não é principal, ele depende sempre de um outro contrato. Se o outro contrato não for firmado, se o outro contrato for quitado, se o outro contrato for nulo,
o mesmo efeito eu vou ter com a fiança, já que o acessório segue a sorte do principal. O que acontecer com o principal acontece também com o acessório. Então, eu faço um contrato em que eu vou ter o fiador e o afiançado, e o afiançado é o devedor principal. Ele é quem deve pagar. E se ele não pagar e não tiver condições de pagar, é que eu posso cobrar do fiador. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando eu for falar de benefício de ordem. O benefício de ordem me gera uma obrigação subsidiária. Mas eu posso afastar esse benefício e transformar a relação numa obrigação solidária, que a gente vai falar isso também já já. Mas o que a gente vai ter? Regra geral, a fiança é um contrato que é gratuito. A gente só vai poder fazer fiança onerosa, cobrando algo por isso, quando eu estiver fazendo uma fiança mercantil, comercial. Então, eu realizo, enquanto instituição financeira, um banco, faço uma fiança, por exemplo, no caso do seguro-fiança, em que se cobra para afiançar aquele contrato. Ah, não pagou, eu vou garantir, mas eu quero ganhar dinheiro com isso. A regra geral é, quem é fiador faz essa garantia sem nenhum proveito, sem nenhuma contraprestação. Ele dá essa garantia e não tem direito a nada. Meu pai sempre me dizia, quando eu era criança, já dizia, meu filho, quer ser avalista, quer ser fiador de alguém, separa o dinheiro para pagar a dívida. E se garanta o seguinte, se você disser não, que você não vai aceitar a fiança ou não vai aceitar aval, a sua amizade provavelmente vai acabar, porque na verdade não é amizade. Então a gente tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver aqui, não sei se chegou algum comentário aqui, alguma pergunta. Deixa eu ver. Vamos lá, Rafael. Professor, no contrato de fiança, ele vai com uma cláusula dentro do contrato principal ou como contrato autônomo? Ele é contrato acessório. Não vou usar o termo autônomo para ter o cuidado aqui. Mas ele pode ser feito num instrumento autônomo. Eu tenho um instrumento que eu faço o contrato principal e dentro dele com cláusulas de fiança, ou eu posso fazer num instrumento autônomo, o contrato principal e no instrumento autônomo eu faço a fiança. Não há problema de você fazer isso, a gente não tem uma exigência legal. Na prática, a gente faz dentro do próprio contrato principal. Você faz o contrato principal e para que o fiador demonstre que tem toda a ciência das cláusulas do contrato, ele assina junto, só que a qualificação de fiador com as cláusulas de fiança. O ideal é fazer isso para justamente ele não alegar, ah, não, mas eu desconhecia isso, essa cláusula não existia. Quando a gente discutiu, normalmente a gente coloca nisso, mas a lei particularmente não exige não, Rafael, nesse ponto. Ok? Mas vamos lá. Ah, apertei aqui o botão errado, acabei abrindo aqui o WhatsApp no lugar de mudar aqui a tela. Mas vamos lá. É que para vocês, às vezes, eu saio da tela quando eu estou aqui no slide para vocês, eu não consigo ver o que vocês postam, o que vocês falam, se faz alguma coisa ou não. Não dá. Às vezes, eu ouço o som, eu vou lá para olhar. Aí a gente não consegue acompanhar. E aí, quando eu vou ver vocês, eu não vejo slide. Eu tenho que alterar aqui a tela. Então, a regra é, a fiança é gratuita que a gente vai ter. Mas esse contrato de fiança, eu levo em conta quem? A pessoa especificamente do fiador. Então, o contrato aqui é pessoal, não é um contrato impessoal. Porque aquela pessoa é uma pessoa de confiança, que tem um nome limpo, ou que tenha condições financeiras para fechar um contrato comigo. Se for uma outra pessoa, de repente eu não vou confiar. Então, será que eu poderia mudar de uma pessoa para outra na fiança só com o devido aval do outro contratante? Então, se é na locação, do locador, se é na compra e venda, do vendedor, e assim sucessivamente para cada contrato. A relação, ela é uma relação personalíssima, intuito personae, em razão da pessoa. Essa substituição dependeria da vontade do outro contratante, que vai ser o credor. E aí a regra é, não vou substituir até que o contrato acabe. Quando o contrato acabar, aí o fiador ele pode se desonerar dessa fiança e dizer, não quero mais continuar nesse novo contrato. Eu não vou mais participar dessa nova relação. Ele pode fazer isso. Mas, enquanto o contrato não acaba, enquanto ele estiver durando, e se for de prazo indeterminado, ele é o fiador, ele vai ter que arcar
com as consequências disso. Então, só para deixar claro aqui para vocês. Então, tem que ser uma pessoa que é da confiança, não só do afiançado, mas também do credor do afiançado, que vai ser a pessoa que vai receber. Se não é uma pessoa idônea, que tenha patrimônio, que more no domicílio em que o negócio está sendo firmado, por exemplo, na locação, na situação do imóvel, eu dificilmente vou aceitar. Por exemplo, não, eu tenho um fiador, onde é que ele mora? Ele é manauara, mora lá no interior do Amazonas, e ele vai assinar o contrato de fiança e vem para cá. Cara, eu não sei o que esse cara tem de patrimônio, o que ele não tem, se eu posso cobrar, se eu vou conseguir cobrar ou não. Isso é uma dificuldade. Se já aqui é difícil, imagine em outra localidade. Então, normalmente, a gente exige o quê? Que o fiador more na mesma localidade. Que o fiador seja uma pessoa idônea, economicamente idônea, moralmente idônea, porque aí a gente passa a ter a garantia do pagamento, caso o afiançado não pague aquela dívida. E aí a gente vai entrar numa questão que é importante a gente ver aqui, que é o quê? Quando a gente vai falar do contrato de fiança, ele, como eu disse aqui, estava na pergunta, não me lembro quem foi que me perguntou agora, se foi Rafael, quem foi, não vou mudar a tela só para ver quem é. Esse contrato ele não tem uma exigência específica, mas ele tem que estar escrito. Não tem exigência específica de estar dentro do outro contrato. A prática a gente faz isso. Então, o que a gente vai exigir é o quê? O que a gente exige para todos os contratos, que seja uma pessoa capaz, que possa assumir uma obrigação, e assumindo essa obrigação, enquanto pessoa capaz, financeiramente idônea, ela possa garantir o pagamento de outro. Garantir o pagamento de outro significa dizer, olha, quando vencer pode vir me cobrar. Não necessariamente. A gente pode ter uma relação que é subsidiária ou pode ter uma relação aqui que é solidária. Então, voltando para os requisitos, eu tenho que ter capacidade, eu vou ter que ter legitimação para isso. Quem é legitimado para ser fiador? Pode ser até uma pessoa jurídica, ela pode ser fiadora. O que não pode é ela fugir, a pessoa jurídica, do seu objeto, das autorizações do estatuto. Por quê? Porque normalmente é um administrador que vai representar a pessoa jurídica e às vezes o contrato social não admite aquele tipo de fiança. Então eu posso, a J. Barros Consultoria Jurídica, a minha sociedade, pode ser fiador de vocês, meu contrato não impede, eu posso fazer isso. Eu vou lá e assino dizendo J. Barros Consultoria Jurídica é fiadora. Por que o credor aceitaria? Porque ele vai ver que é uma pessoa jurídica que tem um patrimônio. E tendo um patrimônio, pode cobrar dessa pessoa jurídica em cima do seu patrimônio aquilo que seja devido. Então, pode ser uma pessoa jurídica, a gente pode ter a discussão de, em tese, qualquer pessoa física que more na localidade, mas a gente vai ter aqueles limites que a gente vai ter aqui sobre curador e tutor, em relação à fiança pelo curatelado e o tutelado. Poderia o curatelado e o tutelado, com o seu patrimônio, garantir dívida do fiador, do tutor e do curador? Não poderia. É a mesma coisa que a gente tem visto em todos os contratos. Será que eu posso doar? Será que eu posso vender bens que pertençam ao curatelado ou tutelado? A gente vai ter isso tudo regulado em lei. Situações do que eu posso e do que eu não posso fazer. Então, a gente tem uma série de situações que dizem respeito à capacidade, que dizem respeito à legitimação e que dizem respeito a quê? A questão da outorga uxória ou outorga conjugal. O que é outorga uxória ou outorga conjugal? A gente já falou aqui. É a autorização matrimonial. A esposa autorizando o marido a fechar contrato. O marido autorizando a esposa a fechar contrato. Professor, isso não é anacrônico? Nesse ponto eu não vejo anacronismo. Eu vejo uma situação de comprometimento do patrimônio do casal. Eu posso ter essa exigência ou não? Como é que vai ser? Nos contratos em que se der sem o consentimento de um dos cônjuges ou companheiros na união estável, a gente vai ter uma anulabilidade dessa relação, dessa situação de fiança, porque coloca em risco um patrimônio que é comum.
Tá? Então, é anulável. Anulável significa dizer que é nulo? Não, anulável é uma invalidade relativa em que se permite a convalidação desse ato. Então, eu posso estar lá e dizendo, meu marido deu a fiança aqui, só que não tinha minha autorização, vim aqui para autorizar, para dar outorga. E aí, a fiança passa a ser completamente válida e depois a esposa ou o esposo não podem estar reclamando por conta disso. Então, aqui a gente viu o quê? Quais são os requisitos para ter a fiança. Quais são as espécies de fiança? Em tese, a fiança vai ser a convencional, que é o que a gente está falando aqui, mas eventualmente a gente pode ter fiança por força de lei ou por ordem judicial e fianças bancárias, que a gente está vendo que aqui quando eu posso ter cobrança, porque a fiança que seja legal, judicial ou convencional, elas são gratuitas. Mas as bancárias, como elas são mercantis, essas fianças elas são onerosas, elas podem ser cobradas por isso. Então, a gente passa a ter uma possibilidade de uma instituição financeira dizer, olha, eu vou ser seu fiador, mas eu cobro uma taxa de tanto para ser seu fiador. Eu posso fazer isso com meu filho? Porque ele tem imóvel alocado e eu sou fiador dele? Não posso. A minha fiança é gratuita, eu não cobro nada para realizar essa fiança. Então, só para a gente deixar claro aqui. Agora, eu corri para chegar onde eu queria falar com vocês, que era o benefício de ordem. Fala. O fiador, ele tem diferença de avalista ou é a mesma personalidade? Fiador e avalista são garantidores de uma dívida. Por exemplo, você deve para alguém 10 mil reais e pede para eu ser seu fiador. Se você tem uma dívida contratual com o seu credor, eu vou ser seu fiador. Mas se você deve de uma nota promissória, de uma duplicata, aí tem que ser aval. E tem diferenças que a gente vai ter aqui, por quê? Porque o aval, a obrigação sempre é solidária e a fiança podendo ser solidária. Então, você tem um benefício de ordem que a gente vai ver aqui, que no aval não existe. No aval, você vai ter já direto solidariedade. O aval é uma obrigação autônoma. O que significa? Independentemente da outra principal, ele já existe. Então, se eu disser, vou pagar a dívida, e simplesmente não se confirma a dívida principal, eu já estou obrigado a realizar aquele pagamento porque eu assumi o cumprimento da obrigação. É diferente quando a gente fala de fiança, porque se a dívida nunca existiu ou se for anulada, a fiança também será inexistente ou nula por conta disso. Então, a gente tem que ter cuidado, porque para cada tipo de obrigação que eu tenho principal, a garantia pode ser uma ou outra. O aval é diferente. Apesar das duas serem garantias pessoais, o aval é uma garantia de ordem cambial, enquanto a fiança é uma garantia de natureza contratual. Como a gente está falando de contratos aqui, a garantia tem que ser fiança. Mas, às vezes, por exemplo, eu tive um empréstimo no banco e o banco colocou como forma de corresponder àquele mútuo, aquele empréstimo de 10 mil reais, ele disse, assine essa nota promissória. Quando ele me emprestou dinheiro, mandou assinar a nota promissória para garantir, o garantidor da nota promissória é avalista, não é fiador. Se fosse um garantidor de um contrato, seria fiador, mas como é da nota promissória, ele vai ser avalista. Então, cuidado, não sei quem estava me perguntando, porque eu não vi aqui rápido quem perguntou, cuidado sobre a obrigação que você vai garantir. Se for de natureza cambial, cheque, duplicata, letra de câmbio, nota promissória, entre outros títulos de crédito, é aval que a gente trabalha. Se for um contrato, compra e venda, locação, mútuo, é fiança que a gente vai trabalhar. E aí vou ter efeitos diversos de um para o outro. Ok? Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, ainda me fala. Pronto, foi o Zé Tiago. Valeu, Zé. Vamos lá. Genildo, existe um limite para a quantidade de pessoas para que um fiador possa ser fiador? Como, por exemplo, é comum na educação existir um fiador para vários alunos. Não tem limite, não. O limite quem vai impor é o credor desses devedores. Ele pode dizer, cara, você está dando fiança para Deus e o mundo, você nem tem patrimônio para pagar esse povo todo. Pode acontecer isso? Pode. O credor é quem vai estar delimitando, porque quem é fiador do mundo talvez não seja idoneamente, não seja economicamente idôneo. Aí tem que ter cuidado com isso, Genildo.
mas não há uma proibição na lei dizendo quem já foi fiador de 1 ou de 10 não pode ser de mais nenhum. Não tem um limite dentro disso. Até porque, imaginemos, e se eu estou sendo fiador do filho? A gente vai pensar, não, mas filho você tem 2 ou 3, ela está falando ali de 10 pessoas. E quem disse que eu não posso ter 10 filhos? Por exemplo, meu avô teve 40 filhos. Meu bisavô teve 40 filhos. Meu avô teve 4 filhos, 5 filhos, morrendo aos 28 anos de idade. Então, imagine, chega agora período de fiéis. Ah, não, vou ter que dar fiança em contrato de fiéis de menino, de financiamento, mas vou dar para quem? Olha, vou ter que escolher. Você vai ser inteligente, você vai ser bom. Educação você não tem, não. Tá? Será que eu posso fazer isso? Não tem limite, Genildo. Não tem limite na lei. Tá? No caso, você quer saber do meu bisavô? Não. Meu bisavô, ele teve de esposa, casado com ele, 5 esposas, mais as uniões estáveis que ele andou tendo de uma esposa para outra. Então, morria, ele mantinha outra relação, mantinha outra relação, ele morreu com 96 anos de idade, então, das várias esposas e companheiras que ele teve lá os seus 40 filhos. Tá? Sei não, viu, Carol? Eu acho que ele é mais do que o Fábio Júnior. O Fábio Júnior, eu acho que está querendo bater o velho Ulisses. Tá? Eu acho que está ao contrário. Tá? O meu avô só teve uma, Silveni, só que essa uma que ele teve, ele morreu com 28 e fez 5 filhos nela. Tá? Então, imagine se ele estivesse vivendo até a idade do meu bisavô, que viveu até os 96 anos. Tá? Tá aí o exemplo do meu pai, está com 81, está fazendo filho ainda. Tá? Família é complicada essa daí. Tá? Vamos lá, vamos lá. Quando a gente vai falar de fiança, se o filho tivesse valor de gado, ele era rico. Pode ser, né? Tá? Verdade. Mas o José Tiago tem que ter cuidado com essa expressão hoje. Tá? Não se pode mais falar que ofende. Tá? Até quando você fala do próprio gado mesmo. Tá? O povo hoje está complicado para tudo. Tá? Vamos lá. Seus 2 avós eram mulherengos? Coisa feia, Silvelino. Tá? Vamos lá, vamos lá. Antigamente a coisa parecia que era mais solta. E acho até que é uma coisa natural. As mulheres vão se identificando seus direitos e começam a exigir dos maridos que sejam mais fiéis. Antigamente, o marido se achava o dono do mundo e se sentia no direito de manter a relação do jeito que ele quisesse. A mulher tinha que ficar de bico calada em casa. Hoje não é bem assim que a coisa funciona mais. Tá? Hoje e há muito tempo. Mas bora lá. Quando a gente vai falar de fiança, uma coisa que eu quero que vocês prestem muitíssima atenção chama benefício de ordem. O que é benefício de ordem? Isso é uma garantia que o fiador ele só vai poder ser cobrado depois de executado todo o patrimônio do devedor, do afiançado. Então, pensamos num contrato de locação. Vocês alugam um imóvel, me chamam para ser fiador, e eu assumo a condição de fiador. Quando eu assumo a condição de fiador, aparece lá na minha casa o locador para dizer o seguinte: olha, o locatário não me pagou, eu vou cobrar de você, venha me pagar. Eu falei, você já foi na casa dele, já executou ele, tentou tomar todos os bens que ele tem. Ah, não, para você é mais fácil, você é meu vizinho, é mais fácil de eu estar cobrando de você, se acerte com ele. Eu não sou obrigado a pagar. Eu sou obrigado a pagar a dívida do afiançado, do devedor principal, caso ele não pague, cobrado demonstre que ele não tem patrimônio para pagar. Se ele não tem bens execuíveis, penhoráveis, eu não posso me furtar de pagar. Mas enquanto ele tiver algum bem, eu posso me furtar. Eu já tive caso, logo no começo da minha advocacia, de um cliente que era fiador em contrato de locação, que foi cobrado antes de ser feita sequer a execução contra o devedor principal. Aí eu questionei na defesa, cadê o processo de execução? Ah, não tem, a gente não fez. Então, por que está sendo cobrado já do meu cliente? Onde é que está no contrato que ele abre mão do benefício de ordem? Em canto nenhum. Então, faça a execução, demonstrado por certidão que essa execução
foi infrutífera, que não tem bens do devedor, aí cobra do meu cliente. Dito e feito, a justiça determinou a extinção do processo de execução contra o meu cliente e nunca mais ele foi cobrado. Por quê? Porque quando cobraram do locatário, o locatário tinha bens para pagar. Só se pode cobrar do fiador depois de executado todo o patrimônio penhorável do devedor principal e provado que ainda tem dívida e não tem mais bens, aí sim eu posso executar, posso cobrar o fiador. Isso a gente chama de benefício de ordem. Isso gera que tipo de obrigação? Que a gente chama de obrigação subsidiária. O que é obrigação subsidiária? É a obrigação que subsiste. A obrigação de A tem que ser paga por A. Se A não pagar, aí eu cobro de B, que aí é uma obrigação subsidiária. O que acontece é, a lei permite, o Código Civil permite, que o fiador abra mão do benefício de ordem. O que significa abrir mão do benefício de ordem? É abrir mão da subsidiariedade e transformar o que é obrigação subsidiária em solidária. Vocês lembram quando vocês viram obrigações semestre passado, que a obrigação solidária não se presume. Ou ela está disposta na lei, ou no contrato. E o que eu faço quando eu abro mão do benefício de ordem? Eu assumo que a obrigação vira solidária. Vai cobrar do devedor principal. Ele pagou? Ótimo. Não quer cobrar do devedor principal, porque é mais fácil cobrar do vizinho, do fiador, que é meu vizinho, é mais fácil cobrar dele. Cobrou dele, ele é obrigado a pagar. Ah, mas outro ainda tem bens. Problema seu, você abriu mão do benefício de ordem e você tem a obrigação de quitar esse contrato, independentemente de eu ter executado ele ainda ter bens para serem penhorados. Então, a gente tem que ter cuidado que o contrato de fiança, se eu abrir mão do benefício de ordem, eu transformo a obrigação que seria subsidiária, transformo em obrigação solidária. Então, vocês estão vendo aí no material de vocês isso quando a gente fala de benefício de ordem. E que eu posso, eventualmente, no benefício de ordem, eu posso afastar esse benefício expressamente colocando isso no contrato. Ok? Sobre o contrato de fiança, quando for assinado por prazo determinado, a gente pode deixar, eu já tinha falado isso no prazo determinado e foi antes de chegar aqui nesse momento, que eu poderia, num dado momento, no contrato, eu poderia estar simplesmente abrindo mão da minha condição de fiador. Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu faça essa comunicação 60 dias antes, e aí eu vou ficar durante 60 dias ainda garantindo. Se até lá não houver atraso nenhum, não tem problema. Se o atraso for depois, eu não tenho mais responsabilidade. Então, no contrato de fiança, a gente pode ter isso. Agora, eu queria fechar aqui com vocês com a discussão que não é nem parte da fiança no que diz respeito aqui à fiança em si. Mas, numa outra regra que eu já tinha falado com vocês, que é a Lei 8.009 de 1990. Deixa eu pegá-la aqui. Lei 8.009 de 90, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Não, é uma desgraça aqui, porque toda vez que eu acesso um site, ele está colocando aqui o buscador do Yahoo, ao invés do Google, e apesar de eu usar o Chrome, ele acaba fazendo isso comigo. Lei 8.009 de 90. Eu tiro e ele volta depois, essa desgraça na minha vida. Se Yahoo é ruim que só. Mas bora lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Pronto. A gente vai ver aqui, quando vai falar da Lei 8.009, que é a Lei de Bem de Família, ela diz o quê? Vamos lá, no comecinho, para vocês verem o contexto. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelo cônjuge, pelos seus pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. A gente, durante um bom tempo, vinculou essa ideia de bem de família apenas às entidades familiares. E o Supremo entendeu que o cerne do bem de família não é a entidade familiar, mas a dignidade da pessoa humana.
Tem gente que inventa a moda de dizer, não, o que ele disse foi que admite a família unipessoal, a família single. Eu acho isso desculpe os colegas que defendem isso, eu acho uma invenção sem... O cerne da proteção do bem de família não é a família, apesar do nome. O cerne da proteção do bem de família é a dignidade da pessoa, que pode ser a dignidade em família ou o single sem família. Mas vamos lá. Quando a gente chega no artigo 3º, a gente diz o quê? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza. Não tinha nem por que falar tanto, porque se é de outra natureza. Qualquer processo, salvo se movido. Aí vamos direto, que a gente já tinha falado isso numa outra oportunidade, vamos direto para... aqui, o inciso 7. O que diz o inciso 7? Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, bora lá? O que a gente está vendo aqui? O contrato de locação, se eu tenho como garantia a fiança, o imóvel único que pertence ao fiador, ele é um bem penhorável. Isso é claramente inconstitucional, porque fere o direito de moradia. O problema é que, quando foi discutido isso no Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que seria constitucional e numa repercussão geral que, na verdade, as fianças em contrato de locação atenderiam o direito de moradia. Por quê? Porque se eu negar a penhorabilidade do único imóvel que pertence ao fiador em contrato de locação, sumiriam do mercado os imóveis. Quem tem imóvel que bota para alocar não iria mais alocar. Por quê? Porque não teria mais garantia alguma. Quem disse? Não tem calção, não tem seguro-fiança, não tem cessão fiduciária de títulos, de fundos de investimento. Eu tenho N possibilidade de garantia. Mas considerou o Supremo isso anos atrás. E aí se criou uma celeuma, com toda razão, porque o Supremo estava rasgando a Constituição, usando uma teoria que eu acho profundamente criticável, em especial no direito brasileiro. Tem muita gente que gosta, que é a teoria de modinha, que é a teoria economics, ou análise econômica do direito. Que é o quê? É uma teoria fundada pelo Ronald Coase, e o Ronald Coase, ele disse, a relação jurídica tem que ser analisada em custo e benefício. Será que aquela decisão judicial, o custo que ela vai trazer, ele é muito grande perto do benefício? Então, essa decisão não pode ser tomada. O benefício tem que superar o custo para a gente admitir isso. E aí eles fizeram essa teoria, até porque essa teoria nasce com o Ronald Coase, que não é do direito, e acaba sendo adotada por um juiz da Suprema Corte americana, que dissemina ela mundo afora, que é o Richard Posner, e que aí a gente começa a estar usando aqui no Brasil. E aí o Supremo decidiu dessa forma. Só que recentemente, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, uma das turmas, veja, a decisão era do plenário. Uma das turmas, como é zelo e vezelo lá no Supremo, bateu de frente com o plenário. A turma foi lá e decidiu dizendo, é inconstitucional. E aí o que vale? Tem gente que chega de uma forma muito simples e diz, não, o Supremo decidiu por último que é constitucional. Supremo não, cara pálida. Uma turma do Supremo. Quando tem uma ação de repercussão geral, uma decisão de repercussão geral, do plenário, dizendo que é constitucional. Então, olha a complicação. É uma decisão velha, de alguns anos atrás, em que o plenário do Supremo, numa repercussão geral, definiu que seria constitucional tomar o único bem de família do fiador em contrato de locação. E passa o Supremo recentemente, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano para 2 anos atrás, se eu não me engano foi em 2018, passa a considerar que seria constitucional, mas essa decisão não foi repercussão geral e não foi no plenário, foi uma turma. Turma é um grupo de ministros dentro do tribunal. Então, se o tribunal é aquele time de futebol que vão ser os 11 ministros, é o plenário.
Mas a turma, eu tenho mais de uma turma, então uma parte dos meninos estão numa turma, outra parte está em outra turma, que começa a julgar as matérias em processos menores. E aí, vamos lá. O que vale é o último processo. Não é bem assim. Muita água ainda tem que passar debaixo dessa ponte. O que eu posso dizer para vocês é inconstitucional? Por vários motivos. Primeiro, fere direito de moradia, usando direito de moradia não nessa teoria da análise econômica do direito, mas direito de moradia mesmo. E segundo, e talvez principal, que esse argumento, inclusive, é usado por um dos ministros que foi voto vencido lá anos atrás, o Eros Roberto Grau. O que ele diz? É desproporcional, é irrazoável tirar o único bem de família do fiador quando o devedor principal bem é imperável. Bora explicar? Para fechar a aula e fechar o nosso assunto do semestre. Bora lá. Eu sou locatário de um imóvel de vocês. Tem um fiador, o colega que está sentado agora do lado de vocês. Ele é meu fiador. Eu chego e digo, posso alugar aqui, que não tem problema, que ele vai garantir, mas eu sou um ótimo pagador. Beleza. Eu vou lá e realizo o primeiro, o segundo pagamento, e depois paro de realizar esses pagamentos. Por quê? Porque eu estou mobiliando uma casa nova, um apartamento que eu acabei de comprar e estava alugando imóvel para isso. E paro de pagar. Na hora que o locador vai me cobrar, eu digo, epa, mas o único bem que eu tenho é esse apartamento, e os móveis que guarnecem esse apartamento também são bens de família. Por quê? Você pode ver, não tem nenhum quadro de pintor famoso, nem nada de adorno suntuoso, ou seja, é bem impenhorável. Eu não vou pagar, porque, na verdade, eu não tenho como pagar. E eu, devedor principal, não vou perder esses bens. Por quê? Porque são bens impenhoráveis. O que faz o locador? Ele diz, não tenho como cobrar do locatário, vou cobrar do fiador. E ao cobrar do fiador, o fiador diz, olha, eu não vou pagar porque eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro, a única coisa que eu tenho é meu bem de família. Pois então, estou tomando do seu bem de família para pagar a locação. E o que diz o Supremo? Que isso é razoável. Isso é completamente desproporcional. O devedor principal, eu blindo o patrimônio dele, o bem de família, e o devedor que é acessório, aí o bem de família está livre para ser penhorado. Né? E o Supremo disse, ok. Essa foi a decisão do plenário na repercussão geral. É ok? Não é, gente. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, só para vocês verem, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte sobre penhorabilidade ou não de bem de família em contrato de locação.